Estamos aqui com o Dr. Valdeci Carvalho, o ícone da gastroenterologia. Nós vamos bater um papo descontraído com ele exatamente sobre saúde. O que é que nós podemos fazer, o que é que a gente tem que mudar no nosso estilo de vida para que a gente possa envelhecer. Sim, mas envelhecer com qualidade de vida, envelhecer com saúde, para você ter uma longevidade, mas que você aproveite essa longevidade vivendo mais e melhor. Doutor Valdeci, tudo tranquilo com você? Tudo bem, uma satisfação estar aqui com você e poder contribuir, com essa atividade que eu sei da sua parte é levar o melhor para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam esse universo do humano e como envelhecer com qualidade. É exatamente isso. Essa é a nossa missão agora, o nosso propósito, porque o que eu percebo ao longo desse tempo, Valdeci, é que a gente tem muito conhecimento e se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho, talvez há 30, 40 anos aqui atrás, eu teria outro estilo de vida e seria muito mais saudável, você sabe disso. Então esse é o nosso objetivo, levar esse conhecimento, que às vezes é um conhecimento pequeno, informação pequena, mas que faz grande diferença na qualidade de vida das pessoas. No teu campo específico, a gastroenterologia, quais são as doenças mais comuns que as pessoas apresentam e o que é que elas podem fazer para evitar que isso aconteça? Então as doenças mais frequentes que nós temos no nosso sistema digestório são relacionadas a tudo isso. Por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença que está diretamente relacionada ao consumo, à obesidade, a essa disruptura entre o que você necessita e o que você consome. Então, indivíduos que aumentam de peso, por exemplo, que tem um refluxo ali absolutamente controlado e pouco sintomático até, de repente aumenta de peso e já começa a apresentar sintomas, já começa a se manifestar. E assim vai, o aparelho digestório como um todo é afetado, desde a parte alta como a síndrome do intestino irritável, que é uma condição de alteração funcional do intestino, muito relacionada também à condição de vida e ao padrão de estresse e de agressão do ponto de vista emocional das pessoas. Em relação ao refluxo gastroesofágico, o que conselho você daria, o que você diria para as pessoas, o que elas podem fazer ao longo da vida, eu já passei por isso, você sabe disso, para evitar que isso aconteça? Se você ingere alimentações, por exemplo, muito gordurosas, alimentos manipulados industrialmente, a digestão mais complexa, mais difícil, fica mais tempo no estômago, alguns aumentando a própria secreção ácida, isso vai implicar numa condição que favoreça mais refluxo. E aí são os alimentos gordurosos, os alimentos muito apimentados, as frituras de uma forma geral, os alimentos gaseificados, como os refrigerantes, água com gás. E se você tem o hábito, por exemplo, de comer em grande volume, o ideal é que você faça refeições mais fracionadas mesmo e que você não coma bebendo, porque isso é uma questão de física. Você tem um compartimento que é o estômago, se você coloca uma refeição gordurosa, cuja digestão é muito mais lenta, e se você, em cima disso, ainda come bebendo, toma água, toma suco, é física, você vai aumentar a pressão ali dentro e vai favorecer também o refluxo gastroesofágico. Então aqui nós já vimos aqui muitas dicas para a gente evitar que isso aconteça, mas você fala duas palavrinhas que eu acho chave, que esse refluxo acontece em relação à alimentação, no caso, uma dieta desequilibrada e a obesidade. Então, no caso, já seriam dois critérios para a gente começar a pensar. A gente teria que, para evitar que o refluxo aconteça, nós teríamos que ter uma dieta interessante e também fazer atividade física para manter o peso. Seria isso? A obesidade ou mesmo o sobrepeso é talvez a condição mais frequente que favoreça a manutenção ou mesmo o desequilíbrio que leva ao refluxo gastroesofágico. Você falou fritura, você falou condimentos, isso aí leva, à produção mais ácida do suco gástrico, e isso pode gerar ou desencadear um refluxo gastroesofágico. Qual seria, na tua concepção, Valdeci, a alimentação que a pessoa deveria ter para poder realmente evitar que isso aconteça? Nós temos que nos voltar para a alimentação básica. Nós temos que ter o consumo de proteína, de carboidratos e gorduras até, mas de forma equilibrada. Então, o que a gente recomenda é que você tenha sempre uma variedade de frutas nas suas refeições, no seu lanche, que você coma proteína, mas também que não abuse, e nem use suplemento que virou uma moda que traz outros transtornos que nós podemos depois até abordar, e você faça uma refeição equilibrada,
refeições fracionadas e equilibradas, e que você priorize produtos orgânicos, produtos os mais naturais possíveis. Então nós estamos exatamente nessa onda de produtos orgânicos, né? É voltar às nossas origens, né? A tua percepção é que realmente a gente tem que continuar nessa linha de começar a ter alimentação com alimentos orgânicos, sem agrotóxico, que eu estou voltando isso durante algum tempo, voltando exatamente para aquela alimentação que eu comia, que minha avó fazia, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás. Então eu estou resgatando essa dieta. Seria mais ou menos esse o caminho para que as pessoas não adoecessem? Eu acho que tem 3 condições importantes. Uma é essa que nós estamos abordando, quer dizer, esse equilíbrio nutricional e você consumir alimentos orgânicos, você conseguir alimentos pouco manipulados. Ao invés de fazer um suco que você vai completar com açúcar, coma fruta. Essa é uma dica, né? Ao invés de comer um alimento industrializado, procure... Nós somos um país tropical, nós temos uma variedade de frutas tão grande, parece que o nosso consumo fica abaixo da média, né? A mesma coisa é você acrescentar na sua refeição os vegetais, né? Nós temos uma necessidade, você sabe disso muito bem, porque você é um homem que estudou muito lá atrás, inclusive, né, as questões metabólicas, o que era importante do consumo de alimentos orgânicos até e dos sais minerais das nossas necessidades. Você tem que acrescentar uma variedade, inclusive hoje alguns que estudam essa área dizem que a refeição adequada à base de frutas e verduras é aquela refeição colorida, né, que tem vegetais de cores diferentes, que tem frutas de cores diferentes. Eu acho que esse é a pegada. O segundo aspecto é o seu controle de peso, e aí, além da dieta contribuir para isso, vem a necessidade da atividade física, né? E o terceiro aspecto que eu reputo muito importante é cuidar da mente. Sabe, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, tem mudado os seus conceitos do que é saúde. Antes a gente aprendeu que saúde era o completo bem-estar físico, social e mental, né? Hoje se acrescentam alguns outros aspectos, quanto inclusive a espiritualidade, né? Uma necessidade de que você esteja realmente com essas condições física e mental bem, mas a condição social e a condição espiritual se tornam cada vez mais relevantes do ponto de vista de cuidado em saúde também. Existe uma participação de uma maneira bem direta, específica na saúde, aquela colônia de bactérias que nós temos, as bactérias benéficas que nós temos no intestino, como se fosse um outro órgão que favorece também a nossa saúde. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. E nós temos bactérias no corpo todo, desde a nossa pele, né, a nossa boca, todas as nossas cavidades, e o intestino não é diferente. Nós temos uma flora intestinal que ela é absolutamente importante para o equilíbrio, né, para o nosso equilíbrio do ponto de vista de absorção, de produção de algumas substâncias que facilitam a absorção de outras e que promove essa homeostase interna. Muitas vezes esse desequilíbrio é quebrado. Nós estamos num momento, por exemplo, que temos uma alta incidência de pessoas com intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Isso tem sido motivo de estudo, até porque isso disparou de forma exponencial. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, ocorre uma mudança dessa flora intestinal, porque muitas outras bactérias começam a surgir naquela flora em virtude dessa lactose não estar sendo absorvida. Isso provoca uma chamada disbiose intestinal, que é uma condição clínica em que ocorre uma modificação da flora e isso leva a uma alteração de absorção, uma alteração de funcionamento do intestino. Alguns pacientes têm distensão, têm um excesso de gases intestinais, alguns passam a ter constipação, outros podem ter diarreia. Então, essa condição da homeostase da flora intestinal é também muito importante. Teria algum conselho que você daria, alguma ideia para que as pessoas pudessem fazer naturalmente para que realmente ela tirasse essa desbiose, voltasse esse equilíbrio entre o nosso organismo e todas essas bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal? Sim, em algumas situações, na verdade, é necessário até um reparo medicamentoso, né? Nós precisamos readequar essa flora intestinal e nós temos produtos para isso. Mas a condição mais importante não é essa, é a condição do equilíbrio, mais uma vez, alimentar. Traduzindo assim para coisa muito prática. Tem gente que é viciada em tomar uma peta com café de tarde e não percebe que aquela peta, para ele, além de ser nutricionalmente muito pobre, é quem está produzindo um excesso de gases. Por exemplo, o repolho é uma verdura, é um alimento, um nutriente muito bom, mas algumas pessoas é um campeão de produzir gases intestinais. Preciso você ver, nós somos os únicos mamíferos que continuamos a tomar leite depois de desmamar. E o que é pior, tomamos leite não da nossa origem,
materna, mas tomamos leite animal de uma outra espécie. Então, isso passa também por alterações. Quando eu concluí meu curso de medicina, a gente recomendava naquela época leite para as doenças gastro, principalmente para as doenças gastro. Você tratava a úlcera, a gente tomava 2 litros de leite por dia. Mais à frente se descobriu que o poder de tamponamento do leite, da alcalinidade do leite para a acidez gástrica era muito pequeno e temporário. E que, na verdade, o leite produz um estímulo muito grande, porque é rico em cálcio, para a produção de ácido. Então, tira leite. As coisas vão mudando à medida que a ciência vai avançando. E hoje a recomendação é que você fique atento também para isso. Cada vez mais, voltando para os orgânicos, se estimula as pessoas a diminuir o consumo de leite e passar a usar leite de origem vegetal. Então, ao longo desse tempo, eu já vou fazer quase 40 anos de medicina, então você vê, como você falou, que muita coisa mudou, muitos conceitos foram mudados. Na tua percepção, você acha, daqui para frente, o que você pensa que vem futuramente em relação à medicina, em relação ao sistema gastrointestinal? O que você vislumbra que vem daqui para frente? Que a gente volte às origens. O que eu vislumbro é que a gente cada vez mais tem essa pegada do orgânico, que por enquanto está muito caro ainda, mas nós vamos ter que descobrir um jeito, os produtores, de facilitar esse acesso, mas nós vamos ter que voltar a ter uma refeição muito mais natural, sem muitos insumos artificiais, sem muita industrialização, que a gente retome a nossa pegada de atividade física, que antes era uma coisa inerente, a criança corria, brincava, pulava, banhava, ia para o rio e tal, e isso hoje está se voltando novamente. O caminho da academia ele vai ser desviado ainda. Realmente isso, nesse período que você falou, realmente houve uma mudança muito grande, inclusive em mim. Eu até conversando com meus filhos, eu digo que eu estou fazendo agora um eco-crossfit. O que eu fiz? Como eu moro numa casa, eu fui para o quintal e fui capinar o quintal, fui limpar o quintal e fui fazer para mim uma horta orgânica, para que eu possa realmente ter esse tipo de alimentação, que eu acho que é uma alimentação saudável. Mas em relação, você observa também que nessas academias tem muita suplementação. Qual é a tua ideia sobre essa suplementação que muitos jovens usam durante esse período? Isso se tornou um grande problema clínico. Eu vejo no consultório com certa frequência intoxicação. Olha, nós temos algumas ondas, não só essa do suplemento. Nós estamos agora na época do limão em jejum. Nós já passamos pela batata, nós já passamos pelo chá verde, estamos agora no limão em jejum. Você precisa ver a quantidade de pessoas que eu tenho recebido no consultório com dor na região do estômago porque passaram a tomar limão em jejum. O limão é excelente, mas por que tem que ser em jejum? É melhor que não seja em jejum. Em relação à suplementação, é a mesma coisa. Nós vamos ter agressão ao fígado e agressão aos rins. Então isso só deve ser feito, atentem bem, isso só pode ser feito em determinadas situações e sob supervisão médica. Eu acho que essa é a palavra-chave. As pessoas, como tem muita informação hoje em dia na internet, você busca informação, você tem todas as informações que você não sabe se é correta ou não é correta, então tem que buscar uma supervisão de um profissional qualificado, competente, para que realmente possa fazer toda a suplementação, possa adequar a sua dieta, para que realmente ele tenha uma qualidade de vida. Você falou em outro ponto também, quando a Organização Mundial de Saúde definiu saúde. Então, antigamente nós aprendemos isso. Saúde é o completo bem-estar físico-social. Aliás, o completo bem-estar físico, mental e social. E hoje acrescenta-se mais outra coisa, que seria o completo bem-estar espiritual. Então, porque ele começa a abranger o homem como uma totalidade, como um ser integral. Tá? E a gente observa que na classe médica a gente não consegue ter esse bem-estar espiritual, esse bem-estar emocional, porque realmente é uma coisa muito, muito forte. Na classe médica ele tem que enfrentar uma série de problemas que muitas vezes ele não está preparado para isso. E às vezes o médico tem que ter uma válvula de escape. Foi assim que entrou a fotografia na sua vida ou ela já veio antes da medicina? Tem um estudo interessante da Universidade de Harvard, que tem um outro também da Universidade de Madrid. Mas esse da Universidade de Harvard é um estudo muito interessante que levou 75 anos para ser concluído. Um estudo sobre longevidade e sobre a condição dessas pessoas que chegaram tão longe, pessoas acima de 90 anos de idade, que foram seguidas por algum tempo ali próximo da cidade de Boston, comparado com um grupo de estudantes universitários. E ao longo de 75 anos eles pesquisaram quais seriam os fatores mais importantes para a longevidade e para o bem-estar dessas pessoas.
E surpreendentemente, sabe o que eles encontraram, Evaldo? Encontraram que aquelas pessoas que estavam muito bem naquela idade, a coisa que mais chamava a atenção naquelas pessoas era o quanto elas eram gratas. A gratidão, sabe, foi um fator assim muito comum naquelas pessoas, e o seu bem-estar social, o seu convívio social, pessoas que têm laços sociais, né, que têm empatia, que têm um círculo mais amplo de amizade, de convívio social. Isso é um fator que contribui de modo assim muito importante para a longevidade. E no tocante a você ter um escape, um escape do ponto de vista de desestressar, a fotografia ela me abre muitos horizontes, né? O contato com a natureza, porque o meu foco é paisagem, né? Em contato direto com a natureza, realmente me causa um bem-estar muito grande. Você poderia dizer para nós assim, de maneira sucinta, qual seria o teu segredo de saúde? Bom, nós somos imperfeitos por natureza, somos egoístas por natureza, somos insaciáveis por natureza. Então, com o tempo você vai aprendendo a buscar esse equilíbrio que talvez você nunca encontre. Esse equilíbrio, ele passa por Deus. Eu acho que nós precisamos ter Deus no coração, sabe? Nós precisamos evoluir nesse campo espiritual, seja qual for a sua religião. E outra coisa, Odeci, que às vezes me preocupa muito, e isso veio nesse 2020, realmente veio aguçar muito, é exatamente a ingestão de bebida alcoólica. Como é que o gastrologista vê esse ponto específico? A ingestão de bebida alcoólica pela população, não só mais idosa, mas também a mais jovem. O álcool, ele é metabolizado principalmente no fígado, mas ele começa a ser absorvido já no estômago. E ele tem um poder de agressão muito grande. O drama do álcool é porque talvez seja a única droga socialmente aceita. Uma droga lícita e socialmente aceita. Todas as festividades humanas são permeadas pelo álcool. Você vê as famílias quando comemoram o nascimento de um filho, quando comemora o aniversário, quando comemora o casamento, quando comemora a faculdade, o vestibular, tudo tem álcool no meio. Parte da população tem uma predisposição genética e até enzimática para se tornar dependente do álcool. E o álcool destrói. Quando o indivíduo se torna dependente, não destrói só a vida dele, destrói o seu ciclo de amizade, o seu ciclo familiar, destrói famílias. E o álcool tem uma agressão lenta e gradual. Existem indivíduos que levam 3 a 5 anos para numa dependência alcoólica se destruir do ponto de vista orgânico, com cirrose hepática, e outros que levam bem mais tempo, porque eles são os chamados acetiladores rápidos. Eles têm muita enzima e metabolizam o álcool mais rápido e diminui a agressão. Mas os 2 aspectos principais que eu chamaria a atenção, mais recente, é em relação à juventude e em relação às mulheres. As mulheres passaram a consumir álcool tanto quanto os homens. E uma mulher consumindo álcool, ela tem seu filho destruído muito mais rapidamente do que o homem. É questão enzimática também, questão hormonal e a juventude. Cada vez mais precocemente, os adolescentes começam a ingerir bebida alcoólica. Existe inclusive um trabalho interessante da USP sobre isso, o consumo de álcool entre jovens, e as meninas começaram a beber tanto quanto os meninos. Então nós temos uma agressão do álcool ao fígado, ao pâncreas, ao estômago, à boca, ao intestino, a correlação com câncer. Então realmente é uma droga perigosíssima por ser uma droga socialmente aceita. Porque, como você falou, como é uma droga lícita, as pessoas bebem achando que estão fazendo a coisa normal, porque todo mundo faz. Então fica a dica, então, se você quiser viver mais e melhor, você tem que reduzir praticamente a zero a ingestão de bebida alcoólica. E ele fala uma palavra que é a chave durante toda essa nossa conversa: equilíbrio. Esse equilíbrio entre o físico, o social, o mental, o emocional e principalmente o espiritual é que nos leva a uma vida longa e saudável.